Olá, meu amigo, olá, minha amiga, Pastor Rogério Lopes aqui no canal do YouTube para mais uma mensagem poderosa para o seu coração. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre 3 conceitos da verdade, baseado no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 19. Ali tem um diálogo entre Pôncio Pilatos e Jesus, no interrogatório de Pilatos, quando enviaram Jesus para ele para ser condenado à morte. Pilatos teve alguns momentos com Jesus no particular, fez ele algumas perguntas, ele precisava de respostas, porque Pilatos não entendia nada da história dos judeus no quesito messiânica espiritual. Pilatos estava ali para governar a Judéia, ele era o presidente da Judéia. Então Pilatos estava ali para tratar de abertura de estradas, comércio, agricultura, importação, exportação, questão da guarnições, dos soldados romanos, pedir mais guarnições ou enviar guarnições, aposentar uns, colocar outros. O trabalho de Pilatos era isso, arrecadar impostos para enviar para Roma, fazer graça com César. Esse era o trabalho dele, manter a paz ali na Judéia, manter a paz sobre o seu governo. E de repente vem borbulhos de uma revolta, e que tinha um certo Galileu, um nazareno, que estava provocando uma revolta na Judéia, e os principais sacerdotes do templo, que tinha acesso a Pilatos, vieram falar com Pilatos que precisava tomar uma posição a respeito desse Jesus, que se apresentava como filho de Deus, que para eles isso era uma blasfêmia, e eles vieram com mentira, dizendo que Jesus estava pregando a rebeldia contra César, a de se rebelar contra César, de negar-se a pagar impostos para César. E isso chamou a atenção de Pilatos, então Pilatos aceitou conhecer esse tal de Jesus que eles estavam falando e teve um diálogo com Jesus. Perguntou se ele era rei, porque os judeus diziam que ele estava se apresentando como rei, então Pilatos quis saber da boca dele: tu és rei? Tu é rei mesmo? De onde você veio? Qual é o seu reinado? E Jesus, para cumprir a profecia de Isaías 53, ele ficou mudo como uma ovelha diante dos seus opressores, dos seus acusadores. Jesus não abriu a boca. E o pouquinho que ele abriu, ele falou a verdade. Ele só falou a verdade. E essa verdade é o conceito emuná, é um conceito hebraico. As 3 verdades que Jesus falou para Pilatos foi que você não teria nenhuma autoridade sobre mim se do alto não lhe fosse dado. Isso é uma verdade emuná. Outra, se o meu reino fosse desse mundo, eu pediria guarnições de anjos para vir, de soldados para vir me defender, mas o meu reino não é desse mundo. Outra verdade. E quando Pilatos insistiu muito para perguntar para ele se ele realmente era um rei, ele falou: para isso eu nasci. Então, as poucas palavras que Jesus falou foi verdade, verdade emuná, verdade incontestável. Agora, existem outros conceitos de verdade que Pilatos conhecia. Por exemplo, veritas é o conceito romano para a verdade. Pilatos, ele foi criado na cultura romana. Pilatos tinha outros deuses. Ele conhecia a verdade veritas, que vem de parlar, vem de parlamento, vem de discursar, vem de debater. Pilatos, ele conhecia os deuses romanos, mas não o Deus dos hebreus. Ele conhecia toda a história em volta da deusa Roma. Isso Pilatos conhecia. Então Pilatos não estava nem aí para a cultura judaica nessa hora. E existia um outro conceito ainda, que era muito
falado no meio dos judeus, que era o conceito aletheia, que é o conceito grego para a verdade. No conceito aletheia, é necessário conferir, analisar e experimentar, para depois dizer assim, isso é verdade ou é mentira. Por exemplo, se você pegar, eu estou aqui, ó, isso aqui é um adoçante chamado açuquim. Você está vendo isso na minha mão. Você acredita mesmo que é isso que eu estou falando? Isso pode ser outra coisa, pode ser sódio, pode ser açúcar, pode ser sal, pode ser qualquer outro tipo de coisa, menos o que eu falei. Então, na verdade, a aletheia, para você acreditar na minha palavra, você precisaria conferir. Você teria que abrir esse pote, você teria que olhar para dentro, você teria que experimentar de alguma forma, cheirar, e para depois acreditar na minha palavra, dizer, realmente o Rogério está falando a verdade. É um adoçante, não é sódio, não é açúcar, não é sal, é adoçante. Então, na verdade, a aletheia, que é a verdade grega, só se é verdade depois de experimentado, depois de analisado e conferido. Na verdade, veritas é a verdade que se convence pelo discurso. Você já ouviu falar que uma mentira falada várias vezes acaba se tornando uma verdade? Você sabia que no curso de Direito, o conceito mais estudado no curso de Direito é o veritas? Porque a maioria dos advogados, quando vai defender seus clientes, eles usam esse conceito veritas, que é o conceito do parlar, de convencimento através do discurso, de criar narrativas. E ele precisa apresentar as narrativas para os jurados, que darão a sentença, que darão o seu voto de que esse advogado falou a verdade ou mentira, dando embasamento para o juiz tomar a decisão e dar a sentença final. Então a verdade veritas é a verdade do discurso. E Pilatos, ele conversou com Jesus, ele discursou ali, ele falou, você está na minha mão, você sabe que eu tenho poder para te livrar ou mandar condenar, então seja aberto comigo, fale a verdade comigo, quem é você? De onde você veio? Por que estão dizendo isso de você? Ele não via culpa em Jesus, ele não via em Jesus aquilo que o pessoal estava falando. Ele percebeu que era uma armação, era uma mentira para cima dele. Eles queriam usar ele para condenar Jesus. E Pilatos conhecia aquela raça, aqueles sumos sacerdotes que eram corruptos, que roubavam o templo. Ele conhecia bem aqueles homens. Só que eles pegaram Pilatos na chantagem, dizendo o seguinte: se você não condenar ele, você não é amigo de César. Porque esse homem aí está dizendo que nós não devemos pagar impostos para César. Então, logo, se você não condenar, você não é amigo de César. Aí colocou uma pulga atrás da orelha de Pilatos, porque Pilatos pensou o seguinte: e aí? E agora? O que eu faço? Se eu não condená-lo, vai ter uma revolta popular. Isso vai chegar em Roma, que eu não fui capaz de conter uma revolta. Se eu condeno ele, vai ter uma revolta com os seguidores dele. Os seguidores podem se rebelar contra mim e derrubar o meu governo. Então, ele ficou numa situação muito delicada. Muito delicada. De alguma forma, se ele não condena a morte, haveria uma rebelião por parte dos religiosos. Se ele manda matar, haveria uma revolta na cabeça dele, dos seguidores de Jesus. Então, o que ele fez? Ele foi esperto. Ele pegou uma bacia d'água, ele lavou as mãos e falou assim: eu não vejo culpa nenhuma nesse homem.
Eu estou transferindo para vocês a responsabilidade de execução desse inocente. E jogou a culpa, devolveu para eles essa responsabilidade. E ele tomou a decisão covarde, porque ele se acovardou, ele pensou mais no cargo dele e mandou crucificar Jesus. No diálogo que Jesus teve com ele, já que ele queria saber a verdade foi essa que Jesus respondeu para ele. Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. E era uma verdade, o reino de Jesus não era desse mundo, sempre foi do céu, sempre foi na eternidade. Jesus não tinha nome de Jesus, não tinha nome de Yeshua. Esse foi o nome terreno que Deus escolheu para ele. Ele sempre foi o Senhor, sempre foi o Senhor. Ele sempre foi Deus na eternidade. Ele abriu mão da sua glória de Deus e veio a esse mundo, e veio na condição humana para sofrer o que você sofre, passar o que você passa, enfrentar o que você enfrenta, para, na pele e como cordeiro, morrer no seu lugar, para que o sangue derramado dele fosse o sangue de expiação pelos seus pecados. Outra verdade para isso eu nasci e para isso eu vim ao mundo. A verdade, ele falou a verdade, para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo. Para quê? Para ser o rei dos judeus. Os judeus queiram aceitar isso ou não, essa é uma verdade emuná e acabou, não tem desculpa. Jesus para isso veio e ele é o rei dos judeus. Em terceiro, ele veio para dar testemunho da verdade. O que era a verdade? Ele era a palavra de Deus, ele era o verbo, ele era a palavra, a Torá, andando no meio das pessoas. Ele era o cumprimento das profecias, ele era a complementação do Velho Testamento. Por isso que quando ele morre na cruz, ele diz: está tudo consumado, acabou. Ali inicia uma nova era, inicia agora uma nova dispensação, a dispensação da graça. Nós temos 7 dispensações a saber: inocência, governo humano, patriarcal, nós temos da consciência, né? Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e falta o milênio. São 7 dispensações. Nós estamos aqui na 6ª dispensação, que é a graça. Então, tudo que Jesus falou foi verdade. E é a verdade emuná. Jesus respondeu para Pilatos: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. É uma grande verdade. Nenhum poder, Pilatos, você teria se do alto não te fosse dado. Pilatos percebeu que ele não estava dialogando com um ser humano qualquer. Ele percebeu que ele estava dialogando com uma divindade. Mas, como acontece com todo mundo, bateu a dúvida. Ele pensou mais no conforto da sua vida, do seu salário, do seu trono, do seu glamour, né? Dos seus servos, do que acreditar em Jesus. Segundo a história, dizem aí que ele se converteu depois. Já em Roma, já depois de muitos anos para frente, ele se converteu. Tomara. Que Deus te abençoe. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com mais alguém e vamos tornar esse canal conhecido para a glória de Deus. Forte abraço, Deus abençoe.